Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 9 de abril de 2026. Deus pôs no meu coração a sua palavra no Salmo de número 25. Salmo de Davi, número 25, versículo 16. Salmo 25, versículo 16. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Amém, Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, vemos aqui a situação do servo de Deus, Davi, que passou por muitas lutas, muitas perseguições. E é nas perseguições, meus irmãos, e nas lutas, em que Davi escreveu muitos de seus salmos como oração e também como petição, como vitória, com alegria, mas também com tristeza. E aqui não é diferente, porque Davi se encontrava numa situação aflita e solitária. Muitas vezes Davi tinha que se esconder em cavernas, fugia do rei Saul, que queria o matar. Davi foi ungido rei, mas demorou 13 anos, se eu não me engano, para que ele viesse a reinar. Passou por muito tempo de perseguição, ali Deus estava ali preparando. E muitas vezes, talvez você se encontre numa situação aflita, numa situação de solidão, como estava vivendo o salmista Davi. E diz aqui a palavra de Deus que ele estava solitário e aflito. Talvez você se encontre nessa situação, uma situação solitária, uma situação aflita em que ninguém estende as mãos para te ajudar, em que ninguém se compadece da tua necessidade. E você se encontra nesta situação, ouvinte, uma vida solitária, sem nenhum socorro humano. Será que é esta a tua situação? Está vivendo um momento de solidão, momento em que ninguém estende as mãos para te socorrer, para te ajudar? E Deus, meus irmãos, Ele, para nos preparar, Ele nos afasta, Ele nos esconde à sombra das suas asas, nos afasta de alguém, nos afasta das pessoas. Afastaste de mim amigos e parentes, diz o salmista, diz Jó, que Deus o afastou da vida dele, amigos e parentes. O salmista também diz que Deus lhe afastou e o deixou solitário, tirou tudo dele. E aqui se encontra também Davi nesta situação solitária e aflita. E é nesta situação, meus irmãos, em que Deus está nos colocando à prova. Deus está mostrando para nós mesmos aquilo que está dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. É como um espelho. A solidão é o espelho da alma, que mostra quem nós somos quando estamos sozinhos. Se vai ter desespero, inquietação, se suportaremos nós mesmos na solidão, no vazio da solidão. Será que você se encontra assim, ouvinte? Você que está do outro lado, está em desespero porque está vivendo uma solidão? Está em angústia, em aflição, porque está só, porque não tem mais ninguém? Todos te abandonaram, todos saíram da tua vida. Foi a mão de Deus que afastou todos da tua vida. Deus afastou todos para estar a sós contigo, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com a tua alma.
Deus, Ele está te chamando para o lugar secreto da oração, para aquele momento que você tinha com Deus antes, aquele momento que você ficava a sós com o Senhor, que orava nas madrugadas, que lia as Escrituras, e chorava, derramava as lágrimas. Deus quer você de volta neste momento. Deus te quer de volta no lugar da oração. Assenta-te solitário, como diz em Jeremias, em Lamentação capítulo 3. Assenta-te solitário, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Então Davi se encontrava nessa situação. Ele diz aqui que, porque estou solitário e aflito, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. E muitas vezes, meus irmãos, quando estamos na solidão, estamos vendo nós mesmos no silêncio. É onde estamos ali a sós com Deus. É onde estamos a sós com nós mesmos. Onde não tem para a quem recorrer. Onde não tem para onde fugir. É neste momento em que Deus está nos provando, nos testando. Te levei para o deserto, está escrito em Oséias, no capítulo 2 de Oséias, levei-te para o deserto. Deus nos leva para o deserto, como Jacó estava sozinho no vale de Jaboque, e Deus enviou o anjo ali que lutou, e Jacó lutou com o anjo. Estava sozinho, deixou todo mundo e foi sozinho no vale de Jaboque. É na solidão, como estava Moisés. Deus o preparou ali por 40 anos no deserto, e ali Deus estava ali treinando, lhe preparando para algo maior lá na frente, que foi resgatar o povo de Deus no Egito. Então, meus irmãos, vemos que Deus nos leva para o deserto, para o lugar solitário, onde não tem o socorro humano, onde é somente a solidão, para que somente Deus venha a ser glorificado. E aqui o salmista diz que as ânsias do seu coração se tinham multiplicado. E ele falava no versículo 18, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. É no momento da solidão, meus irmãos, em que vem a consciência, em que temos que colocar tudo para fora, expor, expurga-me, Senhor, até os que me são ocultos. É neste momento a sós com Deus que vem a consciência, que vem os pensamentos, que estamos examinando a nós mesmos para não ser reprovados por Deus. Onde colocamos a mão na consciência e ali estamos examinando a nossa vida. Como estamos diante de Deus? Como está a nossa fé? Tem pecado escondido? Davi orava desse jeito. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Davi estava confessando a Deus os seus pecados no silêncio, quando ninguém estava ali com ele, quando Davi estava vivendo a sua solidão. Ali Deus o colocou no lugar solitário. E ali a tristeza, segundo Deus, lhe trouxe arrependimento. A tristeza, segundo Deus, lhe trouxe consciência. Davi lembrou de tudo, lembrou dos seus pecados e começou a confessar os seus pecados. E começou a expor no lugar da oração. Ali Davi falou com Deus, no seu lugar solitário. Talvez você precisa, meu irmão, minha irmã, estar no seu lugar solitário, no lugar de oração. E Deus está requerendo que você fique a sós com Ele. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ali tu orarás ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Deus nos quer
no lugar secreto, no lugar de oração. E muitas vezes Deus nos coloca em lugares solitários, como um pássaro no deserto. Como estava ali Elias, deixou o seu moço e foi para um lugar longe. E ali ele ficou debaixo de um pé de zimbro, onde estava somente ele e Deus. E Deus lhe enviou o seu anjo, lhe preparou aquilo que era necessário, e ele foi acordado pelo anjo, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É no lugar solitário em que vem a nossa consciência, a clareza. É no lugar solitário onde ouvimos com clareza a voz de Deus. Este é o caminho, andai por ele. E talvez você se encontre nesta situação e ainda está em desespero, porque ainda a consciência sua ainda não está purificada. Quando a tua consciência, meu irmão e minha irmã, estiver purificada, a paz vai reinar na tua mente e no teu coração. E Davi estava aqui solitário e aflito. As ânsias do meu coração, versículo 17, se tem multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição, versículo 18, e olha para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. E sempre vai ter a perseguição. Sempre o adversário vai usar alguém. Sempre o inimigo vai usar alguém. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, os da sua própria família. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, se você se encontra neste deserto, se você se encontra nesta solidão, saiba que foi Deus que te colocou neste lugar. É Deus que nos leva a sentar-se solitário, como ele fez com Jeremias, a colocar a boca no pó, para que ainda há esperança. Jesus saía pelas madrugadas e orava, e ia para o lugar solitário, para o seu lugar deserto, e ali ele orava, falava com Deus. Moisés estava 40 dias e 40 noites sozinho na presença de Deus. Lá Moisés não tinha um banquete, lá Moisés não tinha nem água, lá Moisés se privou de tudo, da comida e da bebida, estava sozinho. E foi ali que Deus falou com Moisés. É no lugar solitário, meu irmão, minha irmã. É no silêncio que Deus fala. É quando deixamos de ouvir as coisas do mundo. Quando silenciamos as coisas do mundo, celular, internet e tantas outras redes sociais, televisão, notícias e mais notícias, músicas e mais músicas. Quando silenciamos tudo isto, é que ouvimos a voz de Deus falar ao nosso coração. É no silêncio que Deus fala. Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então temos que nos aquietar, ficar em silêncio para ouvir a voz do nosso Deus, silenciar as coisas deste mundo, fechar todas as portas deste mundo para que possamos ouvir a voz do nosso Deus. E é no silêncio, meu irmão e minha irmã, é no silêncio em que Davi teve experiências com Deus. É no silêncio que Moisés teve experiências com Deus e ouviu a voz de Deus. É no silêncio. Quando Abraão saiu pela madrugada, pela manhã, e ficou ali na porta da tenda, sozinho, esperando, e Deus mandou o seu anjo para falar com Abraão. Porque Abraão estava ali no seu silêncio, fechou as portas do mundo, fechou as notícias, fechou todas as redes sociais, ele se privou das coisas deste mundo, das muitas vozes, porque não tem, todas as vozes têm sentido. E Abraão ficou ali em silêncio, esperando pela manhã nos carvalhais de Mangue, aonde Deus enviou seu anjo em forma de humanos, e ali falou com Abraão.
Então, meus irmãos, é no silêncio que Deus fala conosco. Deus nos leva para o deserto. Deus nos leva ao silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No muito falar não falta transgressões. Em Eclesiastes 5 diz: quando entrares na casa de Deus, sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está nos céus e tu na terra. É no silêncio que Deus fala ao nosso coração. Se você se encontra, meu irmão, minha irmã, abatido, angustiado, angustiada, em tormento, sem paz, está com uma perturbação na sua alma, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus e Deus vai te levar para o lugar solitário. Deus vai te levar para um lugar deserto e vai falar ao teu coração e vai falar pelo seu Santo Espírito. E pode ser que você se encontre assim, ouvinte. E Davi orava aqui para Deus, falava: olha para a minha aflição, olha para a minha aflição, olha o que eu estou vivendo, Senhor. Olha para o meu sofrimento. Será que você já fez esta oração no seu lugar solitário? Será que você já fechou a porta do seu quarto para falar com o teu Deus, ouvinte? Olha para a minha aflição. Olha, Senhor, o que eu estou passando, esta perseguição dentro da minha casa. Esta perseguição, este sofrimento, Senhor. Olha para a minha aflição. Olha para a minha dor. Eu não vejo saída. Eu não vejo saída, meu Deus. Olha para mim, Senhor. E tem misericórdia de mim. Será que você já orou desta forma, ouvinte? Faça esta oração. Olha, Senhor, para a minha aflição. Olha, e aqui diz mais, para a minha dor. Será que você está vivendo um momento de dor na sua vida? Um momento de sofrimento? Uma enfermidade que já não aguenta mais o seu corpo, já não tem mais estrutura para suportar esta enfermidade, esta dor, este sofrimento, esta angústia na alma que você tem vivido. Se achegue a Deus, diz a palavra do Senhor em Tiago. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas temos que dar um passo, meu irmão, minha irmã. Você tem que dar um passo, tem que se aproximar do teu Deus, tem que se chegar ao teu Deus, que Ele se chegará a ti. Mas se você não se achegar ao teu Deus, você vai continuar nesta vida, neste sofrimento, nesta luta. Busca o teu Deus. Busque ficar em silêncio. Desliga as redes sociais. Desliga a internet. Desliga o YouTube. Desliga tudo. Desliga o rádio, TV. Tira isso da tua vida por um tempo. E você vai ver Deus falar contigo. É no deserto que Deus fala com a gente. É na solidão. Quando todos abandonaram aquela mulher, só o Senhor Jesus ficou com ela. E ela disse: Senhor, todos foram embora. Mas o Senhor Jesus estava ali. O Senhor estava ali. Jesus Cristo estava ali. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Apóstolo Paulo diz que todos lhe abandonaram. Quando ele estava indo para julgamento, todos o abandonaram. Não tinha mais ninguém ali com ele. Mas ele disse que o Senhor Jesus estava com ele. Que o Senhor Jesus Cristo o acolheu e o assistiu. E estava ali. O advogado dos advogados. Jesus Cristo estava ali com Paulo. Não o desamparou. Ele diz que Demas o abandonou amando o presente século. Ele diz que todos lhe abandonaram, mas Cristo estava com ele. No momento difícil da vida de Jó, todos o deixaram. E ele diz: afastaste de mim amigos e parentes. E agora é só dor. É dor de dia, é dor de noite. Mas Deus estava ali com Jó. Não é o sofrimento, não é por causa do sofrimento que a presença de Deus não se faz na nossa vida, meus irmãos. O justo sofre. Muitas são as aflições do justo, diz a palavra de Deus. Mas que de todas o Senhor livra. Passar por sofrimento não quer dizer que Deus não está conosco. Nem todo sofrimento é pecado.
Mas o sofrimento Deus usa para nos moldar, para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, para nos achegar a Ele. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus quer falar contigo, ouvinte. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua oração, o teu clamor, o teu socorro. Quebra este vaso de alabastro. Se quebre diante do teu Deus. Se ponha no pó da terra. Se dispa diante do teu Deus a roupa da soberba. Tira os sapatos da arrogância. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você se encontra é um lugar santo. É o lugar onde está a presença do nosso Deus, se faz santo. Onde Deus se encontra, o lugar se faz santo. Onde a presença de Deus está, o lugar é santo. Vamos tirar as sandálias da arrogância. Vamos tirar os sapatos da arrogância, as vestes da soberba, e nos humilhar diante do nosso Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Se achega ao teu Deus, meu irmão, minha irmã. Se achega ao teu Deus neste dia de hoje. Hoje é dia 9 de abril de 2026. Se achegue diante do teu Deus. Talvez você se encontre hoje solitário, solitária nesta prisão, neste hospital, nesta casa, neste trabalho onde você se encontra, está em solidão, não tem ninguém por você, não tem ninguém que te defenda, não tem ninguém que te ajude, que te socorre, não tem um médico que te dê um remédio que te cure desta enfermidade já condenada pela medicina. Não tem ninguém que peleja por ti, não tem ninguém que lute por você, que te carregue, que te ajude. Mas há um Deus que fez os céus e a terra. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz, ouvinte. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir a tua oração. Se achega a Deus hoje. Não adie mais. São estas palavras que o Senhor pôs no meu coração nesta noite. Nesta noite de quinta-feira, dia 9 de abril. Vamos agradecer a Deus, meu irmão, minha irmã, por este Salmo 25, por este Salmo do salmista Davi, que diz que as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Passou por sofrimento, passou por angústia. E diz aqui no versículo 14 que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Em outra tradução diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus tem uma intimidade com aquele que o teme, com aquele que o busca, com aquele que tem uma comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão contigo, ouvinte. E Deus trata cada um individualmente. Deus fala com cada um de nós em particular. Deus normalmente ele fala em particular com cada um de nós. Quando Salomão fez aquela oração ali no templo, todos ouviram, né? Todos ouviram ali no templo onde Salomão estava no dia que foi edificado o templo, foi inaugurado. Mas depois Deus falou com Salomão lá na sua casa, na solidão, quando Salomão se encontrava sozinho, e Deus lhe falou ali, se não me engano, em sonho, e falou para Salomão que se ele andasse de acordo com a palavra de Deus, Deus ia trazer sucessão à sua casa. Mas se ele desviasse os seus pés e se desviasse dos seus caminhos, Deus não iria cumprir esta promessa na vida de Salomão. E nós vemos, meus irmãos, que Deus fala no particular, que Deus nos leva ao lugar solitário para falar conosco. Quando todos se foram, não tem mais ninguém, é onde Deus vem e fala com cada um de nós. Era assim nas tardes do Jardim do Éden, quando Deus visitava Adão e Eva pelas tardes e visitava eles.
Deus não esqueceu de ti, ouvinte. Busca o teu Deus. Se você se encontra hoje na solidão, foi Deus que te deixou na solidão. Foi Deus que te trouxe para este deserto para falar contigo no particular. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela tua palavra que falou ao nosso coração neste dia de hoje. Ó Deus, é o Senhor quem nos traz ao lugar solitário, ao deserto, e o Senhor fala ao nosso coração. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar também nesta vida, na alma desta pessoa, no seu caráter, na sua casa, naquilo que esta pessoa está precisando, ó Deus, porque é o Senhor quem perdoa os nossos pecados, é o Senhor que toma um caminho na nossa vida, é o Senhor que prepara todas as coisas que nós precisamos, que abençoa o trabalho das nossas mãos. Pai Santo e glorioso, esta pessoa que está aflita, Senhor, em angústia, sofrendo por uma enfermidade, por uma causa, alguém que está preso, internado, hospitalizado, passando por doenças terríveis, ó Deus, ou uma perseguição dentro da sua própria casa, com vizinhança, no trabalho. Ó Deus, vá com essa pessoa, entra com o teu poder, Senhor. Entra com restauração no casamento, nessa família, nesta causa, ó Deus, que o Senhor toma nas tuas mãos, Pai querido e santo. Ó Deus, entra com a tua providência, por amor do teu santo nome. Nós entregamos a ti esta oração, que o Senhor possa enviar a tua paz, que excede todo entendimento, a este coração atribulado, esta pessoa que vive em angústia, que está em angústia neste dia de hoje. Entra com a tua providência, Pai, e o teu nome será glorificado. Receba esta voz de oração junto com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, confie no Senhor. Se Deus te levou para esse lugar solitário, é porque Deus quer falar contigo. Ele quer que você o busque. É no lugar solitário que Deus fala conosco. Quando todos vão embora, é somente para Deus. É somente Deus que é glorificado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação nas redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Amém. E graças a Deus.